Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia. O tema dessa aula é padrões de herança influenciados pelo sexo. Eu enviei para vocês um slide no Google Classroom e preparei uma videoaula falando para vocês sobre algumas heranças influenciadas pelos cromossomos, mas de uma forma geral, certo? É tanto que alguns padrões, né, algumas doenças, elas estão nos cromossomos autossômicos e outras estão no cromossomos sexuais. E para a gente iniciar, 44 cromossomos são cromossomos autossômicos, ou seja, são cromossomos que não mudam, é XX, e 2 cromossomos é o par de cromossomo sexual. Nas mulheres é XX e nos homens é XY. Então, como vocês veem aqui, vocês podem observar, mulheres 44 cromossomos, XX, mais 2 cromossomos XX, que é o cromossomo sexual. Então, aqui vocês observam que são 46 cromossomos XX nas mulheres, tá certo? Nos homens, 44 cromossomos, como vocês observam aqui, é XX, mais 2 cromossomos sexuais, XY, ok? Isso aqui é só mesmo a ilustração do cariótipo dos cromossomos no homem e nas mulheres. Outra coisa que é bom que vocês fiquem sabendo também, saibam, que em relação ao par de cromossomo sexual, as mulheres são chamadas de homogamética. Por quê? Porque todos os cromossomos são iguais, certo? E nos homens, os homens são heterogaméticos. Por quê? Porque os cromossomos sexuais são diferentes, X, Y. Aqui do lado é um cariótipo, como eu disse para vocês já. São 23 pares de cromossomos que existe na constituição de um corpo humano. Essas duas é o que mais cai no Enem em relação à genética, tá certo? E é nos cromossomos sexuais, no cromossomo X. A herança ligada ao sexo é uma herança genética que tem relação com os genes, que pertencem aos cromossomos sexuais e determinam algumas doenças que podem surgir em um indivíduo. Vale relembrar que um ser humano possui, na maioria das células, 46 cromossomos, 23 recebidos do pai e 23 recebidos da mãe. Desse total, 44 cromossomos são não sexuais, ou seja, não interferem na determinação do sexo e são denominados autossomos. Já os cromossomos sexuais X e Y são chamados de alossomos ou cromossomos sexuais, né? Como eu venho sempre frisando para vocês. X e Y. XX nas mulheres e XY nos homens. No caso, meus amores, de uma herança ligada ao cromossomo X, aqui eu coloquei uma imagem. Basta vocês observarem uma imagem dessa daqui que você percebe o quê? Quem são os indivíduos mais afetados? Serão os
homens. Por que os homens serão mais afetados? Porque as mulheres têm 2x, certo? Tem 2x. O homem só tem 1x. Herança ligada ao cromossomo X. Quando o gene alterado está no cromossomo X, esse tipo de herança tem um padrão recessivo. É a herança materna. Nesse caso, os filhos homens herdam genes do cromossomo X apenas da mãe, enquanto as filhas mulheres herdam um do pai e outro da mãe. As manifestações vão estar presentes nos machos, pois apresentam apenas um cromossomo X, ou seja, não apresentam nenhum gene normal para aquela característica. A professora quer dizer que uma doença ligada ao cromossomo X, só os machos ficam doentes? Não, meus amores, não. Tanto pode ter essa doença os homens como as fêmeas. O que eu disse para vocês que os machos estão mais propensos a ficar doente com uma doença relacionada ao cromossomo X do que as mulheres, pelo fato deles só terem um X. Já as mulheres, para elas serem afetadas, elas precisam ter os 2 cromossomos X afetados. Então, observem aqui esse esquema. Herança ligada ao X, ao cromossomo X. Mãe normal, mas portadora. E o pai, aqui, é o pai normal. A filha normal, porque ela herdou um X normal da mãe e herdou o X normal do pai. Filho normal, porque ele herdou o X normal da mãe e herdou o Y, lógico, né? É do sexo masculino, então ele herdou o Y do pai. Terceira filha, aqui a filha, né? Filha normal, porém portadora. O X portador da mãe e herdou o X normal do pai. A filha, né? Então, do pai ela tem que herdar o X. E o quarto filho, porém, afetado. É afetado, ele tem essa doença, o qual a mãe é portadora. Porque ele herdou o X afetado da mãe e ele herdou o Y do pai, o Y normal do pai. Então, ele é afetado. Eita, professora, quer dizer que o filho, ele recebendo apenas um X, ele já é doente, ele já é afetado? Sim, meus amores, porque a herança é ligada ao X. O homem só recebe um X. Então, se ele receber um X afetado, ele já é afetado, ele já é doente, ele herdou o X da mãe que era portadora. As mulheres, não. No caso da mulher, para ela ser afetada, ela precisa obrigatoriamente ter os 2X afetados. Por isso que eu disse para vocês que é mais difícil uma mulher ficar doente, ser acometida por uma doença ligada ao cromossomo X, tá certo? Se ela tiver só um X, ela é apenas portadora. Só é afetada se for os 2X. Quem define o sexo, né, de um casal é o pai. Por quê? Porque a mãe só tem XX. O cariótipo dela não altera. Quem altera é o pai, que é XY. No caso, o casal tem uma menina, o pai doou um X e a mãe doou um X. Se o casal tem um menino, o que foi que aconteceu? A mãe doou um X e o pai doou o Y. Tá certo, gente? Entenderam até aí? Continuando. Pronto. Então, nós chegamos
na parte da herança. A pessoa que é afetada pelo daltonismo, ela tem dificuldade de distinguir as cores, certo? Principalmente as cores primárias, o vermelho, o verde, o azul, certo? Ela tem essa certa dificuldade. Então, vamos ler aqui a definição. O daltonismo é uma doença que afeta diretamente a percepção das cores. Em um de seus tipos, a doença manifesta-se na incapacidade de diferenciar o vermelho do verde. Assim como no caso da hemofilia, trata-se de uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, considerando-se os alelos D e Dzão e Dzinho. Para determinar o daltonismo, temos dessa forma os genótipos e os fenótipos possíveis a respeito desses alelos são. Aqui, meus amores, vamos observar aqui. Quais são os genótipos e os fenótipos possíveis para um indivíduo, uma pessoa, ter o daltonismo? XDzão, o indivíduo feminino, divisão normal. XDzão, Xdzinho, indivíduo feminino, divisão normal, porém portador do alelo recessivo. Por que recessivo, professora? Gente, lembram lá da primeira lei de Mendel que a gente vem falando? Recessivo e dominante. Recessivo é caracterizado pela letra minúscula. Dominante é caracterizado pela letra maiúscula. Então, aqui, o indivíduo que é acometido pelo daltonismo, ele recebe uma letra minúscula, certo? Por isso é portador de alelo recessivo. XDzinho é o indivíduo feminino daltônico. Vamos agora para o masculino. XDzão Y é o indivíduo masculino de divisão normal, certo? Porque a letra é XDzão. XDzão não é daltônico. XDzinho, indivíduo masculino daltônico. Observaram aí, gente? Como para uma mulher ser daltônica, existem 3 possibilidades dela ser ou não ser, há como se defender, né? Há uma defesa maior. Precisa, existe, no caso da mulher, o XDzão, que é a visão normal, o XDzão e o XDzinho, é quando ela é portadora, e aí XDzinho é a mulher portadora. Então, o homem precisa casar, o homem daltônico precisa casar com a mulher daltônica. Os genes têm que se combinarem aí na hora da constituição desse genótipo para ter filhas daltônicas. Todos os filhos desse casal, os filhos homem, atenção, todos os filhos homens desse casal serão daltônicos. Ela vai passar qualquer um X para o filho, lógico, e o pai vai passar o Y, certo? E aí, como o homem só precisa de um X para ser daltônico, porque ele só recebe um X, aí ele vai ser daltônico. Se ela tiver 3 filhos, vai ser daltônico. Se esse casal tiver 4, 5, 6, tiver 10 filhos, eles serão daltônicos. Dessa forma, para um indivíduo do sexo biológico masculino apresentar o daltonismo, basta apenas apresentar o alelo XDzinho, enquanto que indivíduos do sexo biológico feminino precisam apresentar 2 alelos recessivos para o daltonismo, embora, mesmo tendo visão normal, possa ser heterozigota XDzão, XDzinho, e assim transmitir a característica do daltonismo para os seus descendentes. Mulher normal, porém portadora. XDzão, XDzinho. Casou com um homem normal. XDzão Y. Primeira filha, mulher, recebeu o X da mãe,
normal e recebeu o X do pai normal. Então, ela é uma filha normal. Segundo filho é o homem. Esse homem aqui é normal. Ele recebeu o quê? Ele recebeu um X desão, o X normal da mãe, e recebeu o Y do pai. Terceira filha, mulher portadora. Recebeu o X portador da mãe, certo? E recebeu o X normal do pai. O último é um homem daltônico. Por quê? Porque ele recebeu o X portador, recebeu o Y normal do pai. Então, ele é um homem daltônico. Observem que apenas um X afetado que ele recebeu da mãe, ele é daltônico. O que é hemofilia, meus amores? A hemofilia é uma doença genética ligada ao cromossomo X e caracteriza pela falta de um dos fatores de coagulação presente no sangue, o que pode levar a sangramento prolongados, mesmo quando causados por pequenos traumas. A hemofilia do tipo A é condicionada pelo alelo recessivo H presente no cromossomo X, enquanto o alelo dominante H condiciona a coagulação normal do sangue. Dessa forma, os indivíduos do sexo biológico feminino só serão hemofílicos se apresentarem 2 alelos recessivos para a característica, enquanto que indivíduos do sexo biológico masculino podem ser hemofílicos apresentando apenas um alelo recessivo. Observem aí o cariótipo do homem e da mulher, a condição de ser ou não, de ter ou não a hemofilia. XH. XH é um indivíduo feminino de coagulação normal, porque a gente sabe que a hemofilia é uma condição recessiva pelo Hzinho, certo? XH é um indivíduo feminino de coagulação normal, porém ele é o que? Portador do alelo recessivo. XH é um indivíduo feminino hemofílico. Precisa ser Hzinho nos 2 X. XH e Y é o indivíduo masculino de coagulação normal. Ele não tem problema com hemofilia. Agora, se for XH Y, o indivíduo masculino tem a hemofilia. É o indivíduo hemofílico. Outra coisa interessante que eu quero dizer para vocês. Lembram que na primeira e na segunda lei de Mendel a gente falou muito Azão, Azinho, né? Bezão, Bezinho, ou a gente poderia usar qualquer uma outra letra do alfabeto, não teria nenhum problema. Para a característica do daltonismo e da hemofilia, nós temos obrigatoriamente que usar Dzão, XDzão ou XDzinho, certo? E para a hemofilia, nós temos que usar XHzão ou XHzinho. A gente diz o cromossomo mais o gene. A mulher que tem o genótipo XHzão, XHzão é normal. A mulher que tem o genótipo XHzão, XHzinho, ela é portadora. Mulher que tem o XHzinho, XHzinho, é hemofílica. Homem que tem o XHzão, Y, é um homem normal, de coagulação sanguínea normal. E o homem que tem XHzinho, Y na sua constituição, é o homem hemofílico. A hemofilia é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo sexual X, presente em todos os grupos étnicos e em todas as regiões geográficas do mundo.
caracteriza por um defeito na coagulação sanguínea, manifestando-se através de sangramentos espontâneos, que vão de simples manchas roxas até hemorragias abundantes. Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a. Casamento de consanguíneos diminui a probabilidade de nascimento de mulheres hemofílicas? Não. B. Pais saudáveis de filhos que apresentam hemofilia são heterozigotos? Não. A hemofilia ocorre com a mesma frequência entre homens e mulheres? Não, a gente sabe que entre homens, os homens podem ser mais acometidos pela hemofilia do que as mulheres. D. As crianças do sexo masculino herdam o gene da hemofilia do seu pai? Não, elas herdam o gene da mãe. Mulheres hemofílicas são filhas de pai hemofílico e mãe heterozigota para este gene, certo? O item correto é a alternativa E. Para o nascimento de mulheres hemofílicas, que é um evento raro, que a gente viu desde o início da explicação, é necessário o cruzamento entre uma mãe heterozigota e um pai hemofílico, certo? Então, veja aí, o genótipo teria que ser XHzão, XHzinho, que no caso a mãe é heterozigota, porque os genes são diferentes, Hzão e Hzinho, e o pai teria que ser hemofílico, XHzinho, Y, que eu já disse isso para vocês. Aí sim, aí esse casal teria uma filha, observem aí o cruzamento aqui, no caso teria uma filha, XHzinho, com a hemofilia.